Deus onipotente. Abram as suas Bíblias no Salmo de número 46. Faremos a leitura todos em conjunto deste salmo que foi inspiração para o famoso hino de Lutero, Castelo Forte é o nosso Deus. Salmo de número 46, lemos em conjunto. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso não teremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano. Não teremos medo, ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nesta cidade e ela nunca será destruída. De manhã, bem cedo, Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas e os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos no fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus. Eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A pregação pode assentar-se, um pouco diferente do que normalmente nós fazemos, dentro desse momento de confissão pelos nossos pecados. Eu gostaria de trazer agora, especialmente também voltado para as crianças, um pequeno vídeo que traz um pequeno resumo da história da Reforma. Muito importante nós recordarmos e relembrarmos desses episódios, já que a temática da Reforma, ela gira em torno justamente do perdão. Como Deus concede o perdão dos pecados a cada um de nós. E desde criança é importante que nós saibamos isso e aprendamos corretamente também. Por isso, hoje, excepcionalmente, quando nós lembramos os 503 anos da Reforma, que serão completos no próximo dia 31, queremos relembrar esses acontecimentos. Nesse momento em que nós também, em clima de confissão pelos nossos pecados, nos colocamos diante de Deus, confessando a Ele que somos, por natureza, pecaminosos e precisamos do perdão que Ele nos dá gratuitamente. Então vamos ao vídeo e logo nós continuamos então com a nossa confissão. Um olhar preciso e animado sobre a vida do reformador Martinho Lutero.
Certo dia, quando Lutero tinha 21 anos de idade, ele experimentou algo que iria mudar a sua vida. Lutero enfrenta uma forte tempestade que o deixa apavorado pela possibilidade de morrer com um raio na cabeça. Durante sua infância e juventude, ele aprendeu que deveria fazer de tudo para ganhar o céu quando morresse, mas ele não tinha certeza se merecia o céu. Por isso, ele cai de joelhos e ora para que Santa Ana pedisse a Deus em favor dele para que não morresse ali no meio daquela tempestade. Em troca, Lutero prometeu que se tornaria um monge, e foi isso que ele fez. Entrou na escola dos monges. No mosteiro e também nas igrejas, os professores ensinavam que as pessoas deveriam investir o seu dinheiro para comprar uma casa no céu. A igreja da época vendia indulgências que, segundo eles, dariam o título de propriedade de um lugar, uma casa no reino de Deus. Os vendedores dessas indulgências faziam propagandas. Quando o seu dinheiro cair no fundo da caixa, a sua alma estará livre dos pecados e entrará no céu. Lutero, estudando muito a Bíblia, percebeu que isso não estava certo. A Bíblia ensinava que a salvação é por meio da fé em Cristo e é de graça. Lutero queria conversar sobre esse assunto com os padres e ele escreveu 95 teses e as pregou na porta da igreja na cidade de Wittenberg, onde ele era padre. Os líderes da igreja não gostaram das teses de Lutero e pediram que ele se explicasse. Lutero então se defende, dizendo que tudo que ele propôs naquelas teses está baseado no ensino da Bíblia. A salvação de Deus é por meio da fé em Cristo Jesus. Ele tinha certeza de que o que escreveu estava certo e desafiou os seus oponentes a provar pela Bíblia e pela razão que ele estaria errado. Aqueles que acusaram Lutero não conseguiram provar que ele estava errado. Não me arrependo do que eu disse, pois está tudo na palavra de Deus. Deus nos salva pela fé em Jesus. Lutero, então, foi expulso da Igreja Católica e tornou-se um fora da lei. Isso significava, naquele tempo, que qualquer pessoa que o encontrasse poderia matá-lo sem medo de ser preso ou punido por isso. Depois que Lutero foi expulso da Igreja Católica e considerado um criminoso, ele se escondeu no castelo de Wartburgo. Naquele tempo, a Bíblia só existia na língua grega e em latim. Lutero aproveitou o tempo e traduziu a Bíblia para a língua alemã. Naquele tempo, para as pessoas simples terem acesso à palavra de Deus, elas dependiam da igreja. Era fundamental que as pessoas pudessem ouvir Deus falando diretamente a elas pela Bíblia. Deus amou o mundo tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Como as pessoas agora tinham acesso à Bíblia, elas também começaram a usar as palavras bíblicas como argumentos para o que fosse necessário. Alguns aproveitaram a oportunidade e criaram confusões. Lutas políticas pelo poder, infelizmente, existiam. E muitos usaram de maneira errada aquilo que Lutero ensinou. Lutero havia sonhado em mudar a igreja que ele conhecia, mas os seus pensamentos se espalharam tanto pela Alemanha que foi impossível evitar a divisão da igreja em duas, a Igreja Católica e a Igreja Luterana. O que Lutero viu de diferente na Bíblia que a igreja da época não ensinava corretamente? O que, afinal, ele escreveu em suas 95 teses? Vamos pensar sobre isso? Muito bem, está aí de uma forma didática, simples, para que também as nossas crianças consigam, aos poucos, entender, compreender, o porquê da Igreja Luterana, da Igreja Católica, essas divisões, e é justamente sobre isso que a Reforma também trata. Mas acima de qualquer coisa, acima de um elemento histórico, acima de um personagem histórico, está toda uma questão teológica muito importante, fundamental. Quando Lutero fez os seus escritos, ele colocou 3 pilares muito importantes que desde criança precisamos aprender também em nossos lares e lembrar também quando nós temos esses momentos tipo somente a Escritura é a palavra revelada de Deus para a nossa vida.
somente a Bíblia, a Escritura Sagrada, que é muito mais antiga do que a Reforma, muito mais antiga do que a Igreja, ela vem da época de Jesus, fala dos ensinamentos dele. E é aos ensinamentos de Jesus que nós devemos dar ouvidos, especialmente quando se trata da nossa salvação, do perdão que Deus nos concede. Por isso, somente a Escritura. E a Escritura nos ensina que a salvação é por graça, mediante a fé. Por graça. Graça é um presente, é algo que nós recebemos sem merecer, né? A graça de Deus é o gracioso presente do perdão dos pecados que Deus concede a todo aquele que confessa o seu pecado e crê na obra redentora de Jesus. Por isso, somente pela fé. Esses três pilares importantes que Lutero destaca na sua época estão sustentados sobre uma rocha. E essa rocha é Cristo. Por isso, alguns inclusive acrescentam, e de fato podemos fazer isso, né? Um quarto sola, somente Cristo. Cristo, a pedra angular sobre a qual estamos sustentados esses três pilares da reforma protestante. Ok? Importante nós rememorarmos isso sempre de novo, né? E termos isso claramente também, porque muitas vezes somos perguntados a respeito da nossa fé. E aí está, resumidamente, a base de tudo aquilo que nós cremos e confessamos também como igreja luterana ou como igreja protestante. Mas há um outro símbolo muito importante da reforma que também reflete essa compreensão. Qual é? A rosa de Lutero. Por isso, eu quero convidar vocês a ficarem de pé e acompanharem comigo uma breve explicação que foi dada pelo próprio Lutero sobre o significado de cada um dos elementos que estão na rosa de Lutero. Percebam que a questão da confissão e da absolvição, que é o momento que nós estamos vivendo agora, nesse momento do culto, ainda é o momento de confissão, a rosa de Lutero resume todo o nosso ensinamento, todo o ensinamento bíblico a respeito do perdão que Deus concede. Pessoal dos irmãos, a rosa de Lutero aponta para o plano de Deus para nós. A cruz preta lembra os nossos pecados que levaram Jesus a morrer por nós. Ela mortifica e causa dor, mas deixa o coração em sua cor natural. Ela não corrompe a natureza, isto é, ela não mata, mas mantém vivo. O coração vermelho lembra o coração lavado no sangue de Jesus, o sangue derramado em nosso favor. Simboliza a fé através da qual recebemos o perdão que Cristo conquistou para nós, pois quem crê de coração será justificado, como escreve o apóstolo Paulo. A rosa branca, ela lembra a pureza de Cristo, que assumiu as nossas culpas, garantindo aos que nele creem a vitória sobre a morte por meio de sua gloriosa ressurreição. O fundo azul, na rosa, lembra que os seguidores de Cristo esperam, isto é, a vida feliz e eterna no céu, aguardando este momento, vivendo em arrependimento e fé. O círculo dourado simboliza que essa bênção no céu dura para sempre. É sem fim, ela não perde o seu valor. Tal bênção vai além de toda alegria e bens, assim como o ouro é o melhor metal e mais valioso e precioso. Dessa forma, vocês podem perceber, o símbolo mais conhecido da reforma protestante resume a fé cristã e é, ao mesmo tempo, um convite ao arrependimento e à fé no Cristo Salvador. A sua teologia, a teologia da cruz, está firmada na Escritura Sagrada, onde o apóstolo Paulo afirma, pelo conjunto, mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte:
afastados da presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus e nos salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse um meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Será que teremos motivo para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos a lei? Não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Amados irmãos e irmãs em Cristo, certo do perdão pela fé do Cristo que nos salva, como ministro da palavra, anuncio a graça de Deus que perdoa todos os nossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Finalizando esse momento de confissão, vamos ler também um outro texto muito importante para a reforma. João capítulo 8, versos 31 a 36, que é o Evangelho para esse momento. João 8, 31 a 36. Presente com o Leonardo para a leitura do Santo Evangelho para este momento em que celebramos a reforma, João capítulo 8, versos 31 a 36. Vamos ouvir. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o filho os libertar, vocês serão de fato livres. Muito bem. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Belíssimas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus. A congregação pode sentar-se, nós cantamos enquanto hino, em preparação à nossa reflexão. Minha vida, meus dons, Jesus, tiraste, trouxeste o perdão.
Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos abençoe nesse momento de reflexão. Amém. Podem sentar. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, durante esta semana, quando sentei na frente do computador para criar o arquivo do Word, onde digitaria as ideias que fazem essa reflexão, coloquei ali como título e como nome do arquivo Reforma 2020. Reforma 2020. 503 anos. Esse é o tempo que nos separa da época ou daquela semana que antecedeu o 31 de outubro, no qual Lutero também teve que criar um arquivo, criar um documento e escrever nele algumas ideias. Lutero deu o nome para aquele documento, e ele escreveu em 1517, de 95 teses. Ele poderia ter colocado também o nome Reforma 1517. A palavra reforma, acrescida no ano em que o documento foi escrito, é uma maneira de nós nos lembrarmos de uma característica muito importante da reforma. A palavra reforma, acrescida do ano em que o documento foi escrito. Uma característica muito importante porque ela nos mostra que, primeiramente, a reforma de 1517 foi uma tentativa e depois, de fato, uma reformulação da teologia, da compreensão teológica daquela época, 1517. Nós, 503 anos depois, precisamos deixar que a reforma de 1517 fale para a sua época, para o seu contexto social, para o seu contexto político e religioso, o contexto vivido por Lutero e os seus companheiros. Nós, hoje, em 2020, precisamos olhar para o nosso tempo, olhar para a nossa época e manter atualizada a mensagem de 1517. Ou melhor, uma mensagem que é muito mais antiga do que 1517. São mais de 2000 anos da mensagem cristã. E precisamos mantê-la atualizada, essa mesma mensagem, de forma que possamos ensinar, viver e praticar essa mensagem. Por isso, Reforma 2020. Existe uma frase, pode passar ali, que os protestantes gostam de lembrar nessa época. E há 3 anos atrás, em 2017, quando foi lançado o Castelo Forte, de 2017, essa frase estava ali na capa do nosso devocionário comemorativo dos 500 anos da Reforma. Essa frase diz assim: Ecclesia Reformata Semper Reformanda, ou seja, a Igreja da Reforma está sempre em reforma. A Igreja da Reforma está sempre em reforma. Isso nos diz muita coisa. Primeiro, que a igreja ela não pode ficar estagnada no tempo. Mas esse slogan é importante porque nos ensina justamente a buscar nos acontecimentos de 1517, está ali o Lutero e a Catarina, buscar nos acontecimentos da época de Lutero, menos verdades prontas ou verdades acabadas, mas buscar nos acontecimentos de 1517 atitudes, decisões, pensamentos, e a compreensão das verdades cristãs, que são muito mais antigas do que a Reforma. Buscar compreender como, em 1517, nos anos que se seguiram, essas verdades cristãs foram ensinadas, foram vividas e foram praticadas
para que nós hoje, 2000, possamos vivê-las, praticá-las em nosso tempo. Por isso, amados irmãos, são louváveis atitudes como a que está no próximo slide, da Juventude Evangélica Luterana do Brasil, a GELB. Na última semana, eles disponibilizaram um material muito interessante com esse título: As 95 Teses para a Igreja de Hoje. São louváveis atitudes assim, porque é justamente isso que a reforma é: uma atualização, uma sempre atual aplicação da mensagem bíblica e cristã. Foi isso que Lutero fez na sua época, e é isso que nós precisamos fazer hoje. Adianto para vocês que a minha reflexão hoje não está baseada nesse documento da GELB. Aliás, ele pode ser compartilhado, e a gente deve compartilhando também com vocês, como curiosidade e de fato como reflexão. Mas o que eu vou trazer hoje para vocês aqui também é baseado, claro, na Escritura Sagrada, e é uma forma de atualizar essa mensagem cristã para o nosso tempo. Por isso, o título é tão importante: Reforma 2020. Reforma 2020. Aí nós pensamos no ano 2020. De fato, esse ano vai entrar para a história. Já entrou, já está na história. É um ano diferente. É um ano que foge a tudo aquilo que poderíamos chamar de normal. Aliás, a expressão "o novo normal" está sendo usada para definir uma realidade que ainda não sabemos como será. Como será depois, no fim da pandemia. E dentro desse novo normal, dentro dessas reflexões sobre o novo normal, que, segundo alguns, surgirá depois da pandemia, ou que já está surgindo com ela, muitas reflexões são levantadas. Muitas. Em 1517, Lutero elencou 35 tópicos, 35 ideias para serem discutidas, para atualizar a mensagem cristã, mantendo-a fiel a Cristo, naquele tempo em que ele viveu. E nós poderíamos, talvez, hoje, em 2020, elencar também uma lista enorme de teses, ou de tópicos a serem refletidos pela Igreja. Mas eu gostaria de trazer apenas dois tópicos que são bastante importantes e que também o nosso presidente da IELB lembrou há alguns dias no nosso concílio de pastores. E eu trago aqui para vocês, então, algo que está na Bíblia, é bíblico, é fundamental. Esse primeiro e também o segundo, a primeira e a segunda tese, digamos assim, que eu vou trazer para vocês, sobre os aprendizados do nosso tempo, estão na Bíblia. São tão antigos quanto o cristianismo, mas estavam, e talvez estejam ainda sendo esquecidos pelos seres humanos, em geral, e muitas vezes também pela própria Igreja. A primeira coisa que a pandemia nos faz lembrar é a seguinte: todo ser humano sempre foi e é absolutamente dependente de Deus. Todo ser humano é dependente do Criador, ainda que esse ser humano não acredite que esse Criador existe. Somos dependentes dele até mesmo para viver. Percebam, a pandemia do coronavírus está nos mostrando que até um ser microscópico, que não pode nem ser visto a olho nu, minúsculo, um ser minúsculo e microscópico pode colocar toda a ciência médica humana em apuros. É ou não é? Não é isso que a pandemia está nos mostrando? Essa pandemia está mostrando que até um pequeno vírus invisível pode matar, e de fato mata, mas ele pode também apavorar o mundo inteiro e mexer com a estrutura econômica
do planeta todo. A humanidade, os seres humanos estavam se sentindo donos do mundo, achando que haviam dominado tudo. A ciência, a tecnologia, a psicologia, acreditando que a mente humana estava dominada e poderia se explicar tudo. A ciência tudo pode. Essa mesma humanidade, na sua arrogância, está sendo lembrada por um vírus microscópico de que ela depende de Deus. Essa humanidade é obrigada a olhar para o alto e reconhecer a sua limitação. A sua limitação, apesar de todos os avanços tecnológicos, científicos e assim por diante. E essa mesma pandemia parece que veio, ou Deus assim a permitiu, para dizer ao ser humano que Deus sempre foi e continua sendo o Senhor da história. Que Ele é o Senhor da vida. Que Ele, Deus, é o Senhor de cada um de nós. E para nós, como igreja cristã, de todos os tempos, de todas as denominações, poderíamos dizer, cabe também uma reflexão. Cristo, que é o Deus conosco, o Verbo que se faz carne e vem viver entre nós, Cristo continua sendo o cabeça desse corpo que é a igreja. Cristo deve continuar sempre sendo o cabeça da igreja. Precisamos bem lembrar que todos nós somos membros do corpo do qual Cristo é o cabeça. E cada um é parte importante desse corpo. E daí vem o segundo aprendizado, a segunda tese para a Reforma 2020. A pandemia está nos mostrando também que nós somos todos dependentes uns dos outros. Dependemos de Deus, mas dependemos também uns dos outros. O coronavírus está mostrando o quanto eu dependo do meu próximo e o quanto o meu próximo também depende de mim. Vocês certamente perceberam, sentiram de alguma forma que nas últimas semanas ou meses alguns produtos no supermercado subiram de preço ou ficaram, no mínimo, mais escassos em alguns lugares. E uma das explicações, uma das razões, poderiam ter outras, né? Mas uma das razões para esse aumento do preço é que houve, especialmente durante o auge da pandemia, uma menor produção de determinados insumos ou determinados produtos. Ou seja, a produção não foi ou não está sendo suficiente para atender a demanda, consequência natural, aumento dos preços. Por quê? Parte da explicação disso tudo é que muitas pessoas foram impedidas ou não puderam trabalhar em um determinado período, por causa do isolamento ou por causa das leis, das regras para conter a disseminação desse vírus. Então, percebam, para que a gente possa pagar um preço justo pelos produtos, nós dependemos que o nosso próximo possa trabalhar, possa produzir. Para que possamos pagar um preço justo ou um preço menor pelos produtos, dependemos da produção dos outros, ou de outros. Quando o comércio teve que ser fechado, isso ficou ainda mais evidente. O comerciante depende do cliente, e o cliente também precisa que o comerciante trabalhe. Percebam o quanto a pandemia pode nos ajudar a entender o quanto nós realmente dependemos uns dos outros. O quanto um corpo depende, uma parte do corpo depende das outras partes desse mesmo corpo. Normalmente nós não pensamos assim, né? Normalmente nós nos esquecemos, e é algo muito simples de ser percebido.
para que o leite chegue na nossa casa, para que a carne chegue na nossa casa, os legumes, as frutas, a energia elétrica, o sinal de internet, tudo isso, para que isso chegue aos nossos lares, nós precisamos do nosso próximo, precisamos dele. De fato, somos interdependentes. E com a globalização isso se torna ainda mais visível, ainda mais verdadeiro. Amados irmãos, essa é a mesma consciência que nós precisamos ter com relação à nossa vida espiritual. Vamos a um exemplo, para que você pudesse desfrutar desse momento aqui, desse culto, nesse espaço. Quantas pessoas trabalharam? Quantas pessoas se envolveram? Comecemos lá do início. Pense naquelas pessoas que construíram esse lugar, esse piso, esse telhado. Pense naquelas pessoas que contribuíram financeiramente para que essa construção fosse possível, para que tivéssemos essa sombra, esse lugar arejado, fantástico, para realizarmos esse culto. Quantas pessoas estiveram envolvidas? Pensem também no petroleiro que trabalha lá em alto mar, tirando o petróleo lá do fundo do mar, refinando esse petróleo para que a gasolina chegasse no tanque de combustível do seu carro e você pudesse fazê-lo funcionar hoje cedo para chegar até aqui. Vejam como nós somos dependentes do trabalho dos outros, somos interdependentes. Isso sem citar todos aqueles que se envolveram para organizar esse espaço aqui, os músicos que ensaiaram, um pouquinho, voltando mais, as aulas que eles tiveram para estar aqui, para poder estar aqui, dirigindo esse momento, esse louvor. Vejam como nós, de fato, como igreja também, somos interdependentes. De fato, cada membro do corpo é dependente dos demais. E é muito verdadeiro aquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Né? E certamente Paulo tinha em mente tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, quando ele fala, né, de que Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, e todos os membros desse corpo dependem uns dos outros. Está lá no texto de 1 Coríntios 2:27. Vocês são o corpo de Cristo e cada um é parte desse corpo. Quando um membro desse corpo adoece ou não faz a sua tarefa, todo o restante sofre com ele. Somos de fato interdependentes. Precisamos reconhecer sempre de novo isso. E vejam, a pandemia está nos mostrando de novo essa verdade que já está lá na Bíblia. Está lá e nós precisamos refletir sempre de novo sobre isso. Precisamos, de fato, reconhecer que antes do período da pandemia, período da pré-pandemia, parece que em alguns aspectos estava cada um no seu quadrado, né? Cada um cuidando da sua vida e os outros que se viram. Olhávamos talvez um para o outro com certa desconfiança e até com medo sobre fazer ou não fazer isso ou aquilo, pensando no que o outro poderia pensar ou dizer sobre o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Talvez críticas e fofocas eram muito mais presentes do que trabalho. Cada um pensando talvez no que o outro deveria fazer ou deveria ter feito. O que o pastor poderia ter feito ou deveria ter feito, ou o que a diretoria deveria estar fazendo. E talvez não olhássemos para nós mesmos, para o membro que nós somos, e pensássemos sobre a nossa parcela de contribuição nesse corpo. Todas as partes do corpo são interdependentes. Dependemos uns dos outros. Mas a pandemia veio justamente para talvez nos lembrar isso.
E talvez seja justamente por isso que Deus permitiu que ela acontecesse. Precisamos refletir sempre de novo nisso. Cristo continua sendo o cabeça. Deus é o Senhor da história. E nós, como corpo de Cristo, como igreja que somos, dependemos dele como cabeça e dependemos também uns dos outros como membros, como partes do mesmo corpo. Precisamos, amados irmãos e irmãs, hoje, em 2020, e daí o título Reforma 2020, no tempo em que nós vivemos, aprender a praticar a nossa fé, a viver de fato como cristãos, a testemunhar a salvação por graça e fé que nós temos e conhecemos muito bem, mas que muitas vezes temos dificuldades em viver, em praticar como igreja cristã, como indivíduos e como corpo. É bem verdade que a pandemia ainda está nos deixando um pouco, entre aspas, loucos, em alguns sentidos. Pensamos, cuido ou não cuido? Tiro ou não tiro a máscara? Vou ou não vou à igreja? Vou ou não vou no culto da reforma? Abraço ou não abraço? Estendo a mão ou não estendo a mão? Olha só, a que ponto a pandemia nos deixou. Abraço ou não abraço? Mas o fato é que a pandemia está jogando em nossos rostos a necessidade de nós refletirmos como igreja e cada um individualmente na igreja que somos. De fato, precisamos buscar sempre mais unidade e comunhão. Menos críticas destrutivas e mais trabalho conjunto, mais colaboração, mais comunhão e unidade, concórdia, que é um dos lemas também da reforma. Concórdia, comunhão. Justamente isso que mais nos falta nesse período. A comunhão é o que ficou mais prejudicado quando se trata da igreja. O abraço, o aperto de mão, a amizade, a conversa, ali no espaço de culto e mesmo fora dele. É nisso que nós precisamos refletir sempre de novo. O apóstolo não, primeiramente o salmista, o Salmo 133, diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí, um pouco mais adiante, ele diz assim: ali, aonde há união, aonde vivem unidos os irmãos, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Onde vivem unidos os irmãos, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Onde há união, o próprio cabeça da igreja, que é Cristo, o Deus conosco, ordena a sua bênção e vida para sempre. O próprio Jesus tem isso em mente, quando ele lá em Mateus, ele fala do corpo que se divide, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Portanto, o que Cristo, o cabeça, espera de nós, o que Deus, que é o Senhor de tudo, espera de nós, é que nós também, como corpo, vivamos de fato unidos e em comunhão. Como igreja, somos o mesmo corpo, uma mesma igreja, estamos ligados também a um sínodo, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Estamos ligados a um sínodo, e a ideia de sínodo também é essa, de união, de andar em conjunto numa mesma direção, com o mesmo propósito, que se resume no lema desse sínodo: Cristo para todos. Aprender a caminhar
em comunhão. Falamos tanto sobre caminho, sobre andar, sobre estrada, né? Andar ao lado de Deus, ter Deus ao nosso lado, nas pegadas de nossa vida. Tudo isso é fundamental refletirmos nesse momento em que nós debatemos esse tema. Essa é a reforma 2020 que a humanidade talvez precise, que a igreja cristã precisa. O mundo precisa sempre de novo ouvir a mesma mensagem de perdão e salvação que nós temos da época da reforma e muito antes dela, do apóstolo Paulo e do próprio Cristo. Paulo disse aos Romanos, capítulo 3, pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos, por meio de Cristo Jesus, que os salva. Somente a Escritura, somente a graça e somente a fé. Tudo isso sobre uma rocha inabalável, que é também o cabeça, na linguagem do apóstolo Paulo, Cristo, a rocha eterna. Esse é o presente da graça que nós temos, que eu tenho, que cada um de vocês tem, que nos motiva a viver em união, que nos motiva a levar essa mesma mensagem através do nosso testemunho de fé e vida ao nosso próximo. Então, amados irmãos e irmãs em Cristo, façamos isso. Daqui para frente, como parte desse novo normal, caminhemos sempre mais unidos, mantendo os nossos olhos fixos em Jesus, como nós já lembramos em momentos anteriores, mantendo os nossos olhos fixos em Jesus, pois é nele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Mantemos os nossos olhos no horizonte até onde a nossa fé, a nossa visão de fé alcança. Busquemos sempre mais a união, o fortalecimento justamente dessa interdependência, que é uma realidade e nós não podemos negá-la, reconhecendo assim também que nós somos totalmente dependentes do nosso Criador, do nosso Deus. Dessa forma, manteremos viva entre nós e fortaleceremos ainda mais a chama da reforma. Porque reforma é isso. É viver e praticar, viver e testemunhar o amor de Cristo por nós na comunhão cristã e em sociedade. Que Deus nos ajude. Coloquemos de pé, é graça e o amor de Deus, que vão muito além da nossa humana compreensão, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Vamos sentar-se, nós temos o hino Herdeiros Cristãos, o clarim já soou por esse hino. Aquele que tiver a sua oferta pode então trazê-la aqui diante do altar, lembrando de um detalhe bastante importante. Hoje nós teremos, além das ofertas normais do culto, a oferta das servas, a sacolinha das servas, e também a oferta dos leigos. Se alguém eventualmente não veio preparado para isso, pode também fazer essa oferta das servas, dos leigos, no próximo final de semana, nos próximos momentos de culto. Então nós precisamos combinar aqui algumas coisas. Vocês perceberam que tem 2 pratos aqui em cima da mesa. Vamos combinar o seguinte: nesse prato mais baixinho aqui, né, oval, as ofertas do culto. Lá também, é o prato que está na frente, as ofertas do culto. E nesse outro prato, o prato redondo, a oferta dos leigos e das servas. Aí nós precisamos fazer também uma nova divisão, né? Para não misturar leigos e servas. Nesse aqui, os leigos ofertam, e naquele, as servas. Tudo bem? Então, as servas, naquele prato, passam no primeiro prato a sua oferta do culto, e no segundo, a oferta das servas, e os leigos aqui, ofertas do culto, e a oferta da carteirinha, né? Que chama a oferta dos leigos. Tudo bem? Entendido? Então vamos lá, cantemos.
Coloquemos em pé, mais uma vez, no momento de confissão de fé. Nós temos aqui um texto escrito pelo próprio reformador Martinho Lutero. Com ele nós vamos confessar, então, a nossa fé cristã em conjunto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e minha confiança em pessoa nenhuma deste mundo, nem em mim mesmo, tampouco em minha força, capacidade, bens, piedade ou qualquer outra coisa que eu possuo. Não confio em criatura nenhuma, quer no céu, quer na terra. Considero e confio tão somente no Deus o invisível, incompreensível, que fez os céus e a terra, e que está acima de todas as criaturas. Também não me assusta a maldade do diabo e a sua companhia, pois Deus está acima de todos eles. Creio em Deus, mesmo que todos me abandonem ou persigam. Continuarei crendo, mesmo que seja pobre, tolo, ignorante e desprezado, e careça de tudo. Eu creio, mesmo sendo pecador. Por esta minha fé, deve e precisa estar acima do pecado e virtude, acima de tudo mais, para que a fé se apegue única e exclusivamente a Deus, como existe o primeiro mandamento. Também não desejo nenhum sinal da parte de Deus para colocá-lo à prova. Confio nele sempre, por mais que ele tarde, e não lhe determine a prova, o tempo, a medida ou o meio, mas em fé verdadeira e franca, deixo tudo entregue à sua vontade divina. Uma vez que ele é todo-poderoso, qual a necessidade que ele não me poderá suprir, já que ele é o Criador do céu e da terra e Senhor de tudo, quem poderá roubar-me ou causar-me dano? Sim, como não poderiam todas as coisas cooperar para o meu bem, se tenho o favor daquele a quem estarão sujeitas e obedecem todas as coisas? Por ser ele Deus, é capaz de satisfazer com que tudo coopere para o meu bem. Por ser ele Pai, quer fazer isso e realmente o faz de boa vontade. E porque não duvido, mas confio nele, certamente sou o seu filho, servo e herdeiro eterno, e ser-me-á feito conforme a minha fé. Falamos com o nosso Deus em oração. Bondoso, eterno e amado Pai Celestial, reconhecemos que nós, como seres humanos, dependemos de Ti. Somos totalmente dependentes da vida, da paz, de tudo o que o Senhor tem nos concedido. De fato, estamos vivendo um período diferente e precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer que dependemos da Tua bondade, da Tua proteção também. Precisamos reconhecer a nossa limitação como seres humanos, a limitação da nossa razão, a limitação da nossa tecnologia, da ciência. Colocamos as nossas vidas, por isso, Senhor, diante de Ti, te pedindo que nos conduza e nos faça reconhecer também que, de fato, somos interdependentes, dependemos uns dos outros.
E, acima de tudo, também como igreja cristã, somos interdependentes. Como partes de um mesmo corpo, cuja cabeça é Cristo, nós dependemos do nosso próximo e em comunhão, em verdadeira fé e harmonia, queremos nós seguir em nossa vida testemunhando o teu amor, a tua bondade, o teu gracioso presente que tu nos dás através de Cristo Jesus, o perdão e a salvação pela obra redentora de Cristo, que deu a sua vida para nos conceder o perdão e a salvação eterna. Nele nós confiamos, nele nós depositamos também toda a nossa fé. Mantém-nos firmes neste alvo que é Cristo. Amado e eterno Pai, conforme o teu santo querer, atende também aos pedidos que nós colocamos diante de Ti nesse momento em nossos corações. Te pedimos pela chuva, conforme a Tua santa vontade, te pedimos pela saúde, conforme o Teu santo querer, restabelece, Senhor, aqueles que estão doentes, conforme o Teu santo querer também, faça com que o mais breve possível possamos voltar também à nossa normalidade, com relação também às atividades na igreja, atividades de forma geral, extinguindo ou então controlando esse vírus que tem causado tanta preocupação em nossa sociedade e tanta confusão, muitas vezes, em mesmo sabermos quem está certo, quem está errado com relação às informações que nos chegam. Conosco, Pai amado, abre o nosso coração, a nossa mente, para o Teu Santo Evangelho, para a Tua Santa Palavra, que ela frutifique e cresça sempre mais em nossos corações. Em nome de Cristo é que nós pedimos e agradecemos. Amém. O Senhor seja convosco. Levantai os vossos corações. Levantemos ao Senhor. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno de justo. É verdadeiramente digno, justo e de nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares se demos graças ao Senhor Santo Pai, onipotente e eterno Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e magnificamos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, cantando. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei,
Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazem isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós, para perdão de todos os vossos pecados. Fazem isto quantas vezes o beberdes, em memória de mim. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Então, vai sentar-se. Passamos então, nesse momento, a distribuição da ceia, conforme formato tradicional. Temos um corredor aqui pelo meio. Só pedir o seguinte: primeiro um lado, depois o outro, uma única fila, pelo corredor central, e depois vocês retornam então para os seus lugares. Tudo bem? Primeiro esse lado, depois os demais participam da ceia.
Onipotente de Deus, nós te rendemos graças porque nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas, por tua graça, que o mesmo nos fortaleça até em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Pode cantar. Muito bem. Vou passar a palavra para o Valdemar, se quiser ficar um recadinho, desde já. Os avisos da semana já estão aí na provisão. Terça-feira, reunião de da paróquia, quinta-feira, estudo online, sábado, dia 31, o nosso culto, 19h30. Presente. Mais uma vez, bom dia a todos. Agradecer a presença, os nossos visitantes também, sejam sempre bem-vindos. E para nós é uma alegria estar aqui nesse dia hoje, ver todos vocês aqui novamente. Fazia tempo que a gente não se via, né, na igreja, mas bom ver vocês aqui hoje conosco. Uma data importante, né, 503 anos da Reforma Luterana. Eu espero que nesse momento, ano que vem, minha esposa até deu uma dica legal lá. A gente vai estar aqui de novo, se Deus quiser. E a gente vai fazer de novo esse momento, e com um almoço e tudo, a gente vai poder passar um domingo aqui, né? Com a ajuda de Deus, a gente vai conseguir isso, né? Poder as crianças brincar no parquinho, os homens jogar uma bolinha, né? A gente poder bater um papo, passar o domingo aqui. A gente tem que agradecer também o pessoal que nos ajudou aqui, para que esse momento fosse realizado, né? O pessoal do coral, os músicos, o pastor, né? A Cirque também trouxe hoje um material legal ali sobre Lutero. Ela até se vestiu de Martinho Lutero, Cecília como Catarina, a Rose deu uma mão também ali, né? Depois a gente pode prestigiar, né? Olhar o material ali, né? A gente não precisa sair correndo aí para casa assim também, né? Gente, é isso, né? Só agradecer a todos por estarem aqui e pedir sempre a Deus que esse momento, a gente possa passar por esse momento difícil aí dessa pandemia, e a gente poder voltar para a igreja, todo mundo, né? Poder participar novamente dos cultos lá, né? Então, da minha parte é isso aí, um bom domingo a todos, e estou feliz por ver vocês aqui conosco, tá bom? Bom domingo, uma boa semana a todos. Muito bem, encerramos cantando. Não podia ser diferente. Ah, sim. Não. À vontade. Tá, eu já está no fim do ano, né? Já encomendei os nossos devocionários, já estão todos aí. Então, estou recebendo quem quer, já vou anotar o nome aí, para nós conseguirmos vender todos, tá? O preço vai ser de R$22 cada, e normal está R$28 os 5 minutos. Então, 5 minutos e o castelo estão agora no mesmo patamar. Então, eu estou vendendo, consegui comprar em setembro, daí então o preço dele foi para 22. Então, quem quer pode anotar comigo, falar comigo no WhatsApp, tudo. E também quem quer o mensageiro luterano, quem não quer, então vem falar comigo também que eu vou fazer a encomenda, tá? Obrigada. Perfeito, fica aí o incentivo, passamos forte de 5 minutos, então, com a Neuza, desde já vão chegando, aí, encomendando o seu. Vai entrar para uma entrega também, né? Fala, Thelma. Eu também quero dizer por causa das servas, né, da revista Servas. Quem quer ainda, me fale agora, né, assim, hoje, ele manda, né, para quem quiser ainda, para o ano que vem já, tá? E o preço está atrás, sempre está atrás, né, daí vocês já sabem. Pode ser? A assinatura da revista da Serra, tá? O pagamento daí até dezembro, né, porque daí senão, eu não vou mais pagar tanto. Muito bem, alguém mais? Ah, claro, olha só, eu estava já anunciando o hino e esquecendo de um monte de coisa. O Lutero e a Catarina estão ali, as professoras da escolinha. Depois tem uma atividade para as crianças levarem para fazer em casa, tá?
Não esqueçam de, quem não pegou, acho que vão pegar agora só, né? Quem pegou ainda. Terminado o culto, quem tem crianças em casa, as crianças que estão aí, não esqueçam de passar ali com elas e levar a sua atividade. Elas têm também alguns banners ali, veja, tem um resumo da história da reforma, de uma maneira bem simples também, né, com imagens, para as crianças e os adultos, né? Rememorarem e relembrarem também desses acontecimentos aí que nós ano após ano lembramos também. Tá? Muito bem. Da minha parte é isso então. Agora sim. Cantando forte? Todo mundo de pé? Vamos cantar bem forte? Cantando forte.